César já está na área aqui na Central do Esporte. Ó, tem pequeno gigante que foi pé quente, hein, nessa história do Avaí que voltou ao G4. Boa tarde. A gente não teve, né? Boa tarde, Polito, boa tarde para quem tá em casa. A gente não teve gols na partida na ressacada, nem lá em Criciúma, mas os resultados ajudaram. O Avaí retornou ao G4 para a felicidade do pequeno Luca, que foi pela primeira vez assistir o jogo do Leão da Ilha. Legal essa história, vamos lá. Então a gente começa falando ainda em clima de Dia das Mães, porque ontem o Heitor Machado acompanhou um momento muito especial para Ana Paula, para o João Roberto e para o pequeno Luca. O bebê de apenas 3 meses foi pela primeira vez ao estádio da Ressacada, que é a casa do time do coração da família. Apesar da emoção, a partida ficou no 0-0, mas o Leão da Ilha subiu ali na tabela e está no G4. Vamos ver na reportagem. Em cada abraço, um sorriso, um colo, uma história. Avaí e Atlético Goianiense, 10 de maio de 2025, final de semana do Dia das Mães. Entre tantas histórias, o jogo desse sábado foi especial para uma família. Luca, o pai e a mamãe. No final de semana dela, um jogo para ele. Olha o Avaí, filho. Olha o Avaí! Olha o Avaí, filho, entrando em campo. Primeiro Dia das Mães na ressacada, ó. A primeira vez do pequeno no estádio, no primeiro Dia das Mães da Ana Paula. Tá sendo maravilhoso passar o Dia das Mães com eles, ainda mais aqui na ressacada, nesse dia lindo, aproveitando junto com a família. O Luca, você vai lembrar, a gente contou a história no mês de março, quando ele veio ao mundo e virou sócio do Avaí assim que saiu da maternidade. Do colo da mãe, ele sentiu o primeiro vento sugelado da ressacada. Viu o avô e o seu olhar compenetrado no jogo e o pai na bronca com a arbitragem. Um jogo como qualquer outro, não para eles. O pai xingando a arbitragem, o vô atento, tem que se acostumar já com isso aí. Já trouxe ele desde pequenininho já para acostumar como é que é com o Avaí, que o pai xinga bastante, o pai se estressa. Mas esse é o Avaí, ele já vai acostumar desde o comecinho como é que é o clima na ressacada. No campo, Avaí e Atlético fizeram um jogo equilibrado. 0-0, tudo igual. No final, o Leão pressionou e chegou perto, mas ficou no quase. Foi o cartão de visitas. No Dia das Mães, o presente foi dele. Sem entender muita coisa, é verdade. Mas daqui a um tempo, nos arquivos, para reviver um sábado especial. O registro tá feito. Agora é só esperar. Que bacana. Ainda em tempo de parabenizar todas as mamães, a Ana Paula, e também mandar um beijo para a dona Elesiane, minha mãe, um feliz Dia das Mães. Ontem aproveitamos bastante. E o Criciúma também ficou no 0-0 na partida contra o Volta Redonda, no Heriberto Wilson. A expectativa era alta com a estreia do técnico Eduardo Batista na beira do gramado e o estádio estava lotado. Mas a rede não balançou. O Tigre teve boas oportunidades de gol, mas sem finalização. No próximo domingo, o Criciúma enfrenta o CRB no estádio Rei Pelé. E vamos dar uma olhada, então, em como ficou a tabela de classificação. Apesar do empate em casa, o Avaí conseguiu alcançar o G4 ali por conta dos resultados, está com 12 pontos. Temos, então, a Chapecoense, que subiu na tabela depois do empate na última quinta-feira e está com 10 pontos. Já o Criciúma permanece em 15º ainda, agora com um pouquinho mais de pontos, né? Porque tivemos, então, o empate. Vamos acompanhar na tabela. Tá ali o Criciúma em 15º lugar com 6 pontos. A gente segue acompanhando, claro, os times da capital. E hoje tem time aqui da capital em campo pela 5ª rodada da Série C do Brasileiro. O Figueirense encara o Itabaiana, fora de casa. Com novidade na beira do campo, Pintado estreia oficialmente no comando do clube. O Alvinegro vai em busca da vitória para fugir do Z4. Depois de muita espera, o técnico Pintado finalmente vai estrear no comando do Alvinegro. Mesmo já tendo sido anunciado antes do jogo contra o Caxias, o treinador não estava regularizado e por isso não estreou na última rodada. O ambiente não é o dos mais favoráveis. O Figueirense está na última posição com apenas 1 ponto.
sem contar os problemas externos, que podem de alguma forma abalar o mental. Mais uma vez, eu confio muito, eu acredito muito no que a gente vai fazer, acredito muito no que esse grupo pode responder. Para mim é sempre um grande desafio e uma grande responsabilidade levar alegria para esse torcedor, que foi tão importante em todas as vezes que eu passei aqui. Para a partida, Pintado deve fazer mudanças em comparação ao último jogo contra o Caxias. A escalação começa com o goleiro Fabrício. Os laterais Yuri e Leonan devem começar nos lugares de Léo Maia e Samuel. A dupla de zaga tem Lucas Dias e Lígia. O meio-campo tem João Lucas, Flávio, Rafinha Potiguar e Gabriel Santiago. A dupla de ataque é Felipe Augusto e Marlisson. O Figueirense encara o Itabaiana a partir das 7h30 da noite, no estádio Etelvino Mendonça, no Sergipe. Hora de falar da elite do futebol brasileiro. A NDTV Record transmitiu a partida entre Botafogo e Internacional. Para quem esperava um jogo disputado, se enganou. O atual campeão brasileiro e da Libertadores atropelou o time gaúcho. Numa noite fria e chuvosa no Rio de Janeiro, as mães alvinegras que estiveram no Nilton Santos foram embora com o coração quentinho neste domingo especial para elas. O Botafogo venceu de 4-0 diante de sua torcida. Aos 8 minutos, Jefinho tocou para Igor Jesus e o atacante chutou da entrada da área para abrir o placar para o time carioca contra o Internacional. Depois do gol do alvinegro, o Colorado arriscou algumas vezes e deu trabalho para o goleiro John. Mas no final do primeiro tempo, após um lançamento de Marlon Freitas, Arthur chutou cruzado e não deu chances para o goleiro do Inter. Já na segunda etapa, mais uma vez aos 8 minutos, o Botafogo marcou. Cuiabano aproveitou o lançamento açucarado de Marlon Freitas e fez um golaço de fora da área. Fiz um belo gol e não é sempre que o Dia das Mães minha mãe tá acompanhando no estádio, então hoje foi um dia marcante para mim, na minha carreira. Fiquei muito feliz de fazer o gol e por ela estar acompanhando também, estou muito feliz e somente agradeço a Deus pela oportunidade e muito feliz mesmo. O quarto gol foi do lateral esquerdo Alex Telles, que também acertou um belo chute de fora da área. Essa foi a primeira goleada do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A vitória foi importante para o atual campeão subir na tabela. Agora o alvinegro soma 11 pontos. O resultado trouxe um pouco de alívio para o técnico Renato Paiva. O português vinha sendo cobrado pela torcida. A gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Quando se joga no clube como o Botafogo, a responsabilidade já é grande. E, obviamente, depois de tudo que a gente conquistou na temporada passada, a expectativa sempre é muito alta, não só do torcedor, mas também nossa, do clube, de quem assiste. E a gente fica muito feliz, obviamente, pelo resultado. A gente fica feliz que as coisas estão saindo, estão evoluindo. Se fora de casa os 3 pontos ainda não vieram no Brasileirão, no tapetinho, a vitória tem sido garantida. Tanto em casa quanto fora a gente encontra dificuldades. É importante a gente pensar na nossa postura, na forma que a gente joga e começar o jogo forte como a gente começou hoje. Eu acho que a primeira parte a gente podia ter feito um pouco melhor, mas a segunda foi mais consistente, a gente conseguiu a vitória e a eficácia foi importante hoje. E outros 8 jogos movimentaram a 8ª rodada do Brasileirão. A rede balançou e muito, ao todo 28 gols no total. Vamos acompanhar os melhores momentos agora. O Fortaleza abriu o placar contra o Juventude com o argentino Lucero. O segundo gol do Leão do Pici foi marcado por Breno Lopes. O terceiro foi um golaço de Pochettino. E o argentino Lucero fez o segundo dele e o quarto do time da casa. Ainda teve tempo para um quinto gol. Foi do camisa 10, Caleb. Final, Fortaleza 5, Juventude 0. O Corinthians saiu na frente do Mirassol com o gol do zagueiro Kaká. Só que o time da casa chegou ao empate com Edson Carioca.
A virada veio. Gabriel só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. Final, Mirassol 2, Corinthians 1. Em Porto Alegre, no final da partida, o belga Amuzu marcou para o Grêmio e estava garantindo os 3 pontos. Mas o paraguaio Isidro Pita estragou a festa gaúcha e empatou. Final, 1-1. Em Salvador, o Vasco saiu na frente do Vitória. O pirata argentino Verratti de cabeça abriu o placar. Só que o time baiano conseguiu a virada. Renato Kaiser deixou tudo igual. E a vitória saiu dos pés do camisa 79. Renato Kaiser foi o nome do jogo. Vitória 2, Vasco 1. No Maracanã, o Flamengo ganhou do Bahia pelo placar mínimo. O artilheiro do Brasileirão, Arrascaeta, foi o autor do gol, que deu a vitória para o Mengão. Em Recife, o Cruzeiro ganhou com tranquilidade do Sport. O primeiro gol foi contra do lateral Igor Cariús. O atacante Caio Jorge, em grande fase, ampliou para a Raposa. Depois brilhou a estrela camisa 10 do time mineiro. Matheus Pereira marcou 2 gols e fechou o placar em 4-0 para o Cruzeiro. No clássico choque rei entre Palmeiras e São Paulo, o Alviverde levou a melhor. Vitor Roque, no último minuto do jogo, marcou o gol que deu a vitória para os palmeirenses, por 1-0. Na Arena MRV, o atacante Canóbio abriu o placar para o Fluminense contra o Atlético Mineiro. O lateral Rubens fez um golaço e deixou tudo igual para o Galo. A equipe mineira virou com Júnior Santos. Só que Serna empatou a partida. Nos acréscimos, Igor Gomes, de cabeça, garantiu os 3 pontos para a equipe da casa. Atlético Mineiro 3, Fluminense 2. E tem novidade no futebol. A CBF anunciou hoje pela manhã a contratação do técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid. O treinador italiano de 65 anos tem no currículo os títulos de 5 Liga dos Campeões e 3 Mundiais de Clubes, além dos campeonatos italiano, espanhol, francês e inglês. Ancelotti assina com a seleção brasileira até o fim da Copa do Mundo de 2026. Ele, inclusive, já convoca a seleção para a próxima data FIFA. Em junho, a seleção brasileira enfrenta o Equador e o Paraguai. Nos mares, também tivemos um manezinho representando na competição Surf de Base 2025, realizada pela Federação Brasileira da Modalidade. Do Campeche para o mundo, Yuri Gabriel conquistou a Taça Brasil da CB Surf, em Pernambuco. Mesmo com o pé esquerdo fraturado, o atleta protagonizou um dos voos mais altos da competição, faltando apenas 3 minutos para a final da Sub-16. Com a segunda maior nota da competição, o jovem assumiu a liderança e trouxe a vitória para a capital. Tivemos outros 2 representantes catarinenses na final, Rian Martins, que foi o vice-campeão na categoria Sub-18, e Michel Demétrio, que ficou no 4º lugar na categoria Sub-16. Entre os estados, São Paulo é o campeão nacional por equipes e Santa Catarina ficou em 4º lugar, com 7.671 pontos somados. Parabéns aos atletas, aos nossos atletas, né? E eles chegam aqui na capital daqui a pouco, por volta das 2 horas da tarde, com aquela festa que o esporte proporciona. Polito, são esses os destaques do esporte de hoje. Gostou da escolha do técnico da seleção? Adorei. Tá precisando de uma renovação urgente. E tem um bom currículo, né? O Ancelotti tem experiência. A gente espera, então, que na Copa de 2026 traga, quem sabe, a vitória para o Brasil. Tomara, vamos torcer por isso, né? Obrigado, Suzy. Obrigada, tchau, tchau. Foi muito legal ter você aqui com a gente esses dias. Foi muito legal a temporada, né? A Alice Queiroz volta amanhã ao esporte, mas a gente gostou muito de estar aqui com vocês, também no SC no Ar, nessa temporada de esporte, acompanhando os times da capital, mas também o brasileiro Série A. Que bom, até a próxima. Até a próxima.